Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um feliz domingo a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Deus. Hoje estamos celebrando a dedicação da Basílica de Latrão. É o dia que nós celebramos e festejamos a Igreja Mãe. Esta igreja é chamada a primeira entre todas as igrejas, ou seja, a Igreja Mãe de Roma, a primeira em dignidade. Ela surgiu no século IV e dedicada ao Divino Salvador. Construída em Roma depois do Edito de Milão, do imperador Constantino, que concedeu aos cristãos, em 313, a liberdade de praticar a sua fé, a sua religião, nossa religião cristã. E esta festa, então, é celebrada em toda a igreja do mundo inteiro, em sinal de amor e de unidade com o nosso pastor, nosso pontífice, o Papa. Então, nós queremos escutar a palavra de Deus, que está no Evangelho de São João, no capítulo 2, os versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas, pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, como nós dissemos, nós estamos hoje celebrando a dedicação da Basílica de São João do Latrão, né? Que é a Igreja Mãe, a primeira igreja em dignidade, porque ela é a igreja do nosso Santo Padre, onde ele é o bispo. Nós podemos dizer que a catedral da Diocese de Roma é esta igreja. Então, amado irmão, existe até uma música que diz assim: Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Uma música muito bonita, né? E os vendedores, aqui está falando que Jesus estava chegando, estava próximo, né, da Páscoa, já estava chegando, né, próximo também da sua partida, né, para a glória.
Então, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus estava subindo para Jerusalém e encontrou o templo cheio de negociantes. Não era o templo, né, onde eles se reuniam, era no pátio desse templo, era um local destinado justamente para que houvesse ali, né, as pessoas negociassem as suas coisas. Mas quando Jesus chegou e viu como estava sendo feita essa negociação, ali haviam as pessoas que vinham de outros lugares, ali tinha a mesa dos cambistas, onde eles compravam as suas moedas, trocavam suas moedas para poderem negociar. Ali tinha os vendedores de boi, vendedores disso, daquilo. E Jesus, então, ele observou não o ato deles em si de negociarem, mas eles estavam explorando. E aí, quando ele diz assim, tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Tem outras traduções que diz, não façais da casa de meu pai um covil de ladrões. Porque eles estavam ali explorando as pessoas. E Jesus, então, ficou bravo mesmo. E ele desceu o chicote naquele pessoal que estava fazendo isso e espalhou tudo, expulsou dali aquelas práticas que estavam acontecendo pela ganância, por não estarem ali somente para fazerem os seus negócios, talvez até de sobrevivência, mas pessoas que estavam explorando os outros. Então, existia esse lugar para isso, mas eles extrapolaram, né? Estavam explorando as pessoas que por ali passavam. Então, meu irmão, esse pátio, ele havia se transformado em um mercado. Era isso que Jesus não queria. As pessoas deixavam, às vezes, né, de ir ao templo para fazer as suas orações, mas iam para negociar as suas coisas. É igual hoje em dia, irmãos, né, comparando assim, hoje em dia, o domingo para nós cristãos, ele é o dia do Senhor, dia de rezarmos, dia de recebermos a Eucaristia, dia de estarmos mais próximos de Deus, renovando nossas forças, nossas energias para sermos testemunhas a cada semana mais e mais para poder levar o nome do Senhor. As pessoas deixam de ir às missas, pessoas deixam de exercerem a sua fé no domingo para irem aos shoppings, para andar nos shoppings, fazer compras. Outros têm as suas lojas e abrem nos domingos para poder ganhar mais dinheiro, não apenas para servir o povo, mas para ganhar o dinheiro. E é isso que acontece. Então, os vendedores estavam no pátio dos pagãos, lugar acessível aos não-judeus. E esse pátio havia se transformado, então, num mercado. E Deus quer que o seu templo seja uma casa de oração para todo o povo. Essa decisão de Jesus derrubar as mesas de câmbio e expulsar os animais dali se deve justamente por esta prática. Então Jesus, com isso, ele mostra a necessidade, né, de uma purificação do santuário. É necessária para que nós possamos descobrir a vocação nossa como igreja, ser luz para todos os povos, sermos o povo, esse povo escolhido para servir a salvação que Deus quer para todos. Então, irmão, Jesus sabe que esta provocação que ele fez ali naquela hora, aquela provocação de ter derrubado tudo, ele sabia que custaria caro a ele, tanto que disseram, né, para ele, eles perguntaram a ele, qual o sinal que nos dás de poderes fazer isso? O que te traz, o que te ordena, o que te empodera em fazer isso que você fez agora? Destruís
este templo em 3 dias e eu levantarei. Destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. O templo do seu corpo. 3 dias significa, da sexta ao sábado e o domingo da ressurreição. O corpo morre, mas o espírito permanece vivo. Como templo de Deus, templo do Espírito Santo, temos que nos consumir. Como diz, que os apóstolos se lembraram, o zelo da tua casa me consome. O zelo da tua casa me consome. O zelo, qual é a casa do Senhor? É o nosso corpo. Jesus está falando aqui não só de pedras de construção, mas Jesus está falando do corpo de cada um de nós. E nós devemos zelar por esse corpo. E nós devemos expulsar do nosso corpo, tirar do nosso corpo, renunciar os nossos vícios, renunciar o nosso materialismo, nossa ganância, renunciar a tudo isso, porque esse corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós e nós seremos, então, vivificados juntamente com Ele para a glória eterna. Você e eu somos igreja, somos templos vivos do Senhor, somos portadores da graça, somos portadores da presença divina, somos portadores da espiritualidade. E no Salmo do dia de hoje, no versículo 5, do Salmo 45, vai dizer: os braços de um rio vêm trazer a alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quer dizer, irmãos, a igreja que você e eu participamos, ela é como um rio que vai desaguar em algum lugar, vai desaguar no mar, para que esse mar é a eternidade. E a igreja deve, por onde ela passa, ela deve ir irrigando, levando alegria, levando prosperidade. Eu não estou falando prosperidade financeira, como muitos pregam por aí, muitos vendilhões do templo, vendilhões da fé, mas leva a prosperidade, a vida em abundância, que é a eternidade. Nós somos chamados a isso. Os braços de um rio vêm trazer a alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Que Deus nos abençoe. Morada de Deus, Deus abençoe cada um e que nós sejamos esse rio que deságua na misericórdia, na graça e na eternidade do nosso Deus. Por onde nós passarmos, sejamos, pois, condutores desta vida em abundância, dessa vida em plenitude, dos frutos que alimentam e dão vida em abundância. Deus abençoe. Feliz domingo na presença do Senhor. Lembre-se, domingo é o dia do Senhor, dia de nós irmos ao templo que nos congrega para viver e abastecer e fortalecer o templo do Espírito Santo, que somos todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.